Repórter 1520, Francisco José. Muito bem, amigos da Rádio Jornal de Ipu, temos o prazer de entrevistar, de receber aqui na nossa emissora, para utilizar os microfones da Rádio Regional 1520, o deputado federal Eudes Xavier. Está aqui em nosso município e vai nos falar no que consiste a sua visita aqui no município do Ipu, o que o traz aqui em nossa cidade. Grande abraço, deputado, desde já é um prazer enorme, imenso, em tê-lo aqui conosco, em entrevistá-lo aqui na Rádio Regional 1520. Grande abraço. Muito obrigado, Francisco José, muito obrigado aos seus ouvintes, a toda a direção da Rádio Regional AM de Ipu. E é uma alegria muito grande estar acompanhado nessa minha visita desse grande amigo Arnoldo, que é um empreendedor, um empresário que vem lutando há muitos anos e está estabelecendo o seu primeiro empreendimento, que eu desejo que seja um empreendimento que gere emprego, renda, desenvolvimento para o município. E tenho uma alegria também de visitar, ser recebido aqui hoje pelo chefe de gabinete do prefeito, amigo Tião, e o prefeito sempre que vai a Brasília, nós temos uma relação de parceria com o município para ajudá-lo a governar. Nós sabemos que não é fácil. A maioria dos prefeitos novos tem problemas porque pegaram gestões com muita inadimplência, com muito problema de gestão passada, mas o nosso papel é esse, de ajudar a ter exatamente aquilo que o presidente Lula nos ensinou, que é fazer as coisas com dedicação ao povo, fazer as coisas que o povo precisa. E nesse sentido nós estamos visitando algumas comunidades para levar a Brasília as reivindicações e ver o que a gente pode arrastar de Brasília para o município de Ipu. E a sua visita hoje aqui no Ipu? A minha visita é específica. Eu já visitei pela manhã a comunidade do bairro Minas, que é onde vai ser instalada a primeira ação de pavimentação dessa emenda que eu consegui do governo federal, no valor de 300 mil, calçamento, e pedi ao prefeito que pudesse executar a estação nas áreas mais pobres, nas horas que mais precisam, porque muitas vezes os recursos são feitos em áreas onde já não há tanta necessidade como nos bairros da periferia. Eu sei, moro muito tempo na periferia de Fortaleza e sei que a cada calçamento, a cada rua pavimentada, melhora o carro do gás entrar, melhora a bicicleta da água chegar, melhora o mercantil distribuir e vir deixar as compras. Portanto, a nossa vida é desenvolver aquilo que as populações precisam para ter uma vida com dignidade. Tenho muita honra, eu sou do PT, sou do PT ligado à prefeita Luziane Lins, eu tenho orgulho, defendo que o PT tenha candidatura própria, não apoiarei qualquer candidato ligado aos Ferreira Gomes, e esse debate que nós fazemos para as comunidades é para que o governo federal seja renovado pelo PT, para a gente continuar a ajudar as comunidades do Ceará inteiro. E como foi esse pleito do senhor estar hoje aqui, inclusive destinando essa verba de emenda parlamentar na ordem de 300 mil para a pavimentação? Já fazem 2 anos, eu fui procurado exatamente pelo Arnoldo, que é um amigo de outro amigo que eu tenho muito forte em Acaraú, que é o vereador Nacélio Cruz, presidente da Câmara de Acaraú, e através dele, dos dois, tanto do Arnoldo como do Nacélio, me pediram que a gente pudesse também olhar um pouco para o Ipu. E eu tive a grata alegria de conhecer o prefeito, Sérgio Rufino, até mesmo porque é um prefeito da base aliada do nosso governo, o PCdoB. O PCdoB sempre foi um partido ligado às causas populares e sempre teve aliança, tanto quando foi o presidente Lula, como também a presidenta Dilma, e foi um partido que, mesmo não ganhando a eleição conosco, as 3 vezes que Lula foi presidente, mas sempre esteve conosco. Então é um partido da base aliada, e eu tenho a grata alegria de ter recebido o prefeito do meu gabinete em Brasília e ter vindo aqui. Hoje eu sei que ele está numa atividade em Fortaleza, porque tem que resolver os problemas, mas eu fui muito bem recebido pelo Tião, que é o chefe de gabinete, e eu pretendo retornar no município de Ipu logo no mês de maio, para ver se a gente já dá a ordem de serviço conjuntamente dessa primeira ação parlamentar e a segunda, consequentemente, após a eleição, porque eu penso que não dará tempo para fazer essa ação. Essa primeira ação faz mais de 2 anos. Tanto demora as coisas chegar, e isso é que a gente tem que estar sempre dando uma catucada no governo para ver se acelera. E agora, graças a Deus, o projeto já está na Caixa Econômica, nós só precisamos ver a análise que a Caixa faz para que o município possa iniciar a pavimentação no bairro Mina. É claro que nessa primeira visita, outras necessidades lhe foram apresentadas. E o senhor estará retornando ao Ipu em outras investidas, deputado? Eu ainda tenho mais 2 reuniões de comunidades. Quem hoje está fazendo a minha agenda com muita alegria é o Arnoldo, que saiu da sua fábrica hoje para poder me ajudar nessas visitas. Eu tenho dito a ele que eu sei que um dia dele de trabalho é caro, porque a gente tem que
quem tem um empreendimento tem que estar dentro dele, não pode estar fora. O senhor está com uma assessoria pesada, né? Aí eu estou hoje tendo uma assessoria de peso realmente, de peso, verdade. Né, de um empreendedor. Eu vejo o Arnoldo muito esforçado, trouxe tecnologia nova. Eu entrei hoje na fábrica, vi máquina que eu só vi em grandes empresas, treinado, uma equipe de trabalhadores jovens que estão se dedicando na produção de calçados. E se a Grendene teve tudo em Sobral, eu acho que a fábrica do Arnoldo pode ter também as mesmas condições que o Sobral deu à Grendene, pode dar um filho da terra, está criando emprego, está gerando desenvolvimento, e eu só espero que o Arnoldo seja bem sucedido nessa empreitada que ele está fazendo, e fazendo com muita dedicação, fazendo pelo trabalho. É muito importante essa diferença do cara que só especula no mercado financeiro, né, mas não produz. No caso do Arnoldo, não. Ele foi atrás do BNB, conseguiu, depois de 2 anos, na luta dele, nós ajudamos a fazer essa interlocução, conseguir que o banco viesse e visse como que pode ser ajudado. E hoje eu entrei na fábrica e vi exatamente a produção. Eu fico feliz, e a gestão municipal também tem dado um apoio. Então eu espero que nessa visita e na próxima que eu venho a fazer, a gente possa também acumular mais experiência e conhecimento. E vou também visitar, a pedido dos meus amigos, eu sempre passei aqui, porque sempre tem um trabalho no perímetro irrigado de Vajota, no Araras, tem um trabalho ali também em Heriutaba, e nunca fui na Bica do Ipu, a famosa fonte de turismo, que eu acho que o governo federal deve investir mais. Então vou fazer essa visita também em mais 2 comunidades. Eu fico no município até o final da tarde, se Deus quiser, visitando, escutando e vendo em Brasília o que a gente pode ajudar o município. Aí, conversamos com o deputado. Nessa primeira parte da entrevista, direcionamos os assuntos para o município do Ipu. Agora, deputado, falar de sucessão estadual. O senhor, que é um dos representantes do PT, deputado federal, eleito pelo PT. Como é que está a sucessão estadual? Qual a avaliação que o senhor faz? O PT vai apoiar algum candidato ou terá candidatura própria? Como é que está, deputado, esse processo? Veja bem, Francisco José, nós que somos um grupo ligado a ex-prefeito Luiziane Lins, de Fortaleza, defendemos internamente no PT que o PT tenha candidatura própria ao governo do Estado e ao Senado. Por quê? Porque a família Ferreira Gomes faz um jogo de empurra-empurra, um jogo de enrolação com os partidos aliados. Foi assim que nos trataram em Fortaleza, cozinhar o galo, como a gente diz, até a última hora para lançar uma candidatura contra o PT em Fortaleza. Venceram com um absurdo de dinheiro ilegal, com compra de voto, isso nós já denunciamos na Justiça Eleitoral e na Justiça Comum. Portanto, é um agrupamento familiar que não merece o Partido dos Trabalhadores se entregar de bandeja. Por outro lado, você tem a candidatura do PMDB, que é a candidatura mais forte de um partido nacionalmente. O PROS só existe no Ceará. E eu até digo que ele vai se dissolver logo que acabar essa eleição, porque não tem lideranças fortes nacionalmente. É diferente do PT, do PCdoB, do PMDB, que tem lideranças e estão estruturados em todo o território nacional. Então, se o PMDB pode ter uma candidatura que está bem pontuada pelo senador Vinícius Oliveira, uma pré-candidatura, né? Se o PROS, que ainda não sabem quem vai dizer quem é o candidato, naturalmente, o candidato do PROS só pode sair de um município. Ele só cuida de Sobral, o restante da região fica isolada, né? Então deve ser uma candidatura ligada a Sobral. O PT não pode ficar com um sanduíche imprensado numa maionese dessa. Então nós defendemos que o PT tenha uma candidatura própria ao governo e ao Senado. Nomes nós temos. Ao governo do Estado nós temos a ex-prefeita Luiziane Lins, senador José Pimentel, senador nós temos Zé Guimarães, que os Ferreira Gomes não querem. É bom que se diga, os Ferreira Gomes nem querem o Inácio para senador, nem querem o Guimarães, e agora rifaram até o Domingos Filho. Então, é uma família que só confia neles mesmo, né? Então, deixa eles com a família deles e o partido cuidar da sua militância. O PT tem representação institucional, vereador, tem deputados estaduais, federais, senador, uma militância extraordinária. A militância do PT é uma militância guerreira. Portanto, um partido igual a esse pode, inclusive, ganhar numa briga dessa, numa tensão dessa, ser governo no estado do Ceará para agregar. O povo está sofrendo com a violência. Eu tenho dito que em qualquer mercearia, qualquer botequim da nossa periferia, são as grades de ferro, porque o povo tem medo,
está sofrendo a violência, hoje é 24 horas no ar. O problema da seca o governador não resolveu, o seu governo foi incapaz de perfurar poços, que é uma coisa tão simples, e enquanto isso quer fazer um aquário de 500 milhões, né, para os turistas verem. Ou seja, é um governo que não se preparou para as questões mais, eu diria, mais difíceis de enfrentamento em defesa do povo. Portanto, nós defendemos uma candidatura própria. Na última resolução, nós perdemos. É claro que nós vamos ser submetidos a um processo de debate interno, mas vamos continuar, estamos continuando, até mesmo porque elementos novos na política estão surgindo, né? O Guimarães teve uma conversa com o Lula e o Rui Falcão, a Luiziane terá uma conversa também com o Lula e o Rui Falcão. Então, eu acho que até junho, muita água vai passar debaixo dessa ponte. Então é um rompimento que vai acontecer. Olha, eu não faço campanha aos Ferreira Gomes de forma alguma, nem nós, nem eu, nem o nosso agrupamento. Muito difícil, é mesmo da forma que fomos tratados. De qualquer forma, se o companheiro José Guimarães for o nosso candidato ao Senado, numa chapa própria do PT, faremos a candidatura, claro, a campanha claríssima, e sendo uma chapa pura do PT, aí é que a militância se organiza mais, vai para as ruas, defender a nossa candidatura de governo e de Senado. Com certeza serão coisas que a militância saberá fazer, como já fez muito bem em eleições passadas. O PT será um concorrente na sucessão estadual? A depender da nossa opinião interna do partido, com certeza. Nós elegemos um senador... O senhor defende candidatura própria? Defendo candidatura própria. Ninguém diria que o Pimentel se tornaria um senador. De um lado era o Eunício, que é um empresário, do outro lado um mega empresário que era o Tasso, e o PT elegeu o Pimentel, né, numa das vagas. Então é um partido de muita garra, é um partido militante, é um partido que, mesmo com os erros que acontecem, mas é um partido que fez mais pelo Brasil do que muitos que governaram por muito tempo esse país. Mas o partido está nessa sinergia, o PT, de defender a candidatura própria, ou existem alas que defendem apoiar o grupo de situação, apoiar um candidato apontado, o governador Cid? Como eu te falei... Como é que está essa relação interna dentro do grupo? O grupo que tem maioria é o grupo ligado ao deputado José Nobre Guimarães, que defende a aliança com os Ferreira Gomes. Nós somos minoria no Estado, mas somos maioria em Fortaleza. E em Fortaleza, né, é a capital que decide, são mais de 1.800.000 eleitores. Verdade. Portanto, quem não sai de Fortaleza bem, pode correr o risco de não ser também no interior. É o maior colegiado. Então esse debate é que nós vamos continuar a fazer dentro do partido. E como os Ferreira Gomes não querem o José Guimarães senador, eles podem optar por qualquer outro nome, mas já disseram, não aceito o Guimarães ser o senador, resta o próprio grupo do Guimarães avaliar se vale a pena ficar numa posição sem destaque ou se vale a pena ir para a luta e enfrentar como o Pimentel enfrentou. O Pimentel foi para a linha de ataque porque os Ferreira Gomes também não queriam, fizeram um corpo mole. E nesse caso o PT tem alternativa sim, não é um partido que fica esperando pela boa vontade de A, B ou C. Entendi e senti que o deputado, Sua Excelência, o deputado Eudes Xavier, deputado federal, não é muito simpatizante dos Ferreira Gomes. Eu sou oposição, e oposição ideológica, não é porque nós perdemos a eleição. Acho que nem o Tasso fez negligência como os Ferreira Gomes fizeram nesses últimos tempos com o Ceará. Né? Porque o Tasso tinha um projeto governamental empresarial. Era um candidato ligado às classes empresariais, diferente dos Ferreira Gomes, que são um apanhado de gente, um amontoado de gente familiar. É o desenvolvimento da família e não de uma classe ou de um estado. Portanto, eu acho que eles não merecem ter de novo a chance para o povo do Ceará. O povo do Ceará quer mudar e acho que a oportunidade vai ser agora esse ano nas eleições gerais. Deputado, vamos falar a nível nacional, reeleição da presidente Dilma. O PT aqui do Estado está vendo concorrendo à reeleição diante de uma crise, de uma Petrobras, de um bombardeio da imprensa. Para nós, a reeleição da presidenta Dilma, ela é central para nós. Primeiro porque a maioria dos municípios, 99,9% dos municípios, dependem dos recursos federais. Repasses constitucionais como o FPM, o SUS, o Fundeb. Então você tem muitas coisas da educação e da saúde, né, fora os recursos que vêm de outras ordens, dependem muito do governo federal. Portanto, nós fizemos nesses 10 anos de governo, né, vamos entrar no 12º ano, uma coisa fantástica. Primeiro,
Francisco José, se você olhar, fizer uma fotografia hoje do município de Ipu, é radicalmente de 10 anos atrás, da sua economia. Você olha as lojas com vidro, lojas com ar-condicionado, o comércio em ascensão, você não tinha condição de ter nenhuma fábrica, hoje você tem fábrica se instalando, né? Então você teve um aquecimento na economia. E isso não foi só o Bolsa Família. O Bolsa Família ajudou, mas o que deu potencial de desenvolvimento econômico no governo do PT para o país foi exatamente o poder de compra do salário mínimo. Hoje você tem 73% de aumento do poder de compra do salário mínimo. Então essa economia, ela vai girando. Muito difícil hoje você chegar numa assembleia de professores que não tenha moto e carro. Era diferente. Mesmo o agricultor rural, hoje ele está tangendo o gado, é de moto, não é mais de jumento. O leiteiro, vendendo leite. Então isso não cai do céu, isso foi investimento em um mercado consumidor local que os governos antes do PT não fariam. Né? Você teve um suporte, mesmo na crise de 2008, você deu suporte à empresa nacional. Você baixou o IPI da linha branca, dos eletrodomésticos, geladeira, fogão. Você congelou o IPI dos automóveis nacionais. Então isso entra dinheiro. E hoje a reserva cambial que o Brasil tem, ela tem um superávit de quase 300 bilhões para exatamente qualquer crise internacional. Esse colchão amortecedor de uma crise ainda dê tempo para refazer os laços da economia geral. É claro que existe uma crise internacional do capital a nível mundial. Ela chegará, como chega no Brasil, chega na Argentina e em outros locais. Mas o Brasil tem uma reserva melhor de poder se defender dessa grande crise. E por quê? Fez uma política que tem uma equação muito forte. Você desenvolve na economia, mas distribui renda. Tanto é que hoje, aqueles que pagavam menos salário mínimo estão chiando. Porque um trabalhador que tem o Bolsa Família de reserva para a vida dele, não pode destacar para ganhar um dia 5, 10 reais. Ele sabe que ele tem algo para se alimentar. Né? E o povo do Bolsa Família não é gente preguiçoso, não. A pesquisa do IBGE deu 70% a 80% das famílias do Bolsa Família vivem, tem outra renda, né? É um bico, é alguma coisa para fazer, mas não se submetem mais a trabalhar de graça para os outros. Então, isso teve um crescimento do PT. Então, é estratégico para nós a reeleição do nosso projeto nacional, porque ele vem dando certo. Nós estamos observando que o povo tem uma vida melhor. Mesmo no Nordeste, que ainda tem desigualdade social, nós temos hoje 30% de analfabetos na região do Nordeste. Né? Então, isso são quase 18 milhões, 20 milhões de pessoas que precisam ainda de educação básica. Então, está notando que a empresa, a economia de ponta, como a siderurgia, metal mecânica, automotiva, ela só se instala nos grandes centros. Se a gente olhar o mapa da educação, ele está todo cheio de sarampo. Tem universidade no Nordeste, tem Instituto Federal de Tecnologia no Nordeste. Agora, quando é a grande empresa de refinaria de petróleo, né, das empresas das montadoras, das siderurgias, você tem no Nordeste duas. Uma já feita no Pernambuco, uma prometida em ação no Maranhão e outra no Ceará. Então é muito pouco ainda para você dizer que já está tudo pronto. Então o nosso projeto de governo, né, federal, ele é muito importante para nós. Por isso, essa eleição não está dada ao PT. Nós vamos ter 3 candidaturas fortes. Nós teremos a da presidenta Dilma, teremos do Eduardo Campos e teremos uma do PSDB, que é o Aécio. E os dois, tanto o Aécio como o Eduardo Campos, podem se juntar, né, para nos enfrentar. Isso no primeiro ou no segundo turno. Então, o PT tem que estar bastante firme, não pode entrar de salto alto, isso é igual um campeonato, a gente só sabe se ganha a partida depois que termina e faz o gol, né? Faz o gol e termina a partida, né? Ontem o Vasco ia sendo campeão, meu Flamengo no último momento, né, empatou, e não é a mesma coisa do meu Fortaleza quarta-feira, que aí eu quero que ele ganhe na quarta-feira do Ceará. Então, naturalmente, Francisco José, essa eleição será uma eleição de muito debate, e tem 2 questões que vão aparecer fortemente. Uma delas, a questão da segurança pública. O país vive uma crise em relação às polícias. Eu defendo a PEC 300. É injusto que um policial saia para as ruas sem ter um salário que assim os valorize. Ele não sabe se volta vivo. Eu dei entrada no projeto agora de seguro de vida aos policiais militares e da Polícia Civil também, porque é uma matança generalizada. Então,
Não pode. E o governo do Estado tratou muito mal os policiais militares. O governo Cid Gomes, ele ironiza as causas populares e sindicais. Isso não é um governo que chama para o diálogo. E quando chama para o diálogo, é para enrolar, como fez com a greve das universidades estaduais. Até hoje, a URCA, a UVA, a UES, não querem nem aumento de salário, querem o concurso para professores, porque não existe. Tem professor que a carga horária está acima do que é normal. Então, o PT tem como definição estratégica ganhar o governo federal. E na sua visão política, colocando de lado o partidarismo, você é um militante do PT, confiante nessa reeleição da presidente Dilma? Muito confiante, porém não de salto alto. A nossa confiança no PT, primeiro porque nós temos uma militância estrondosa, como eu te falei anteriormente. Nós temos gente apaixonada pelo PT. Tem gente que nunca se filiou ao PT, mas sempre votou, sempre faz campanha, sempre se organiza na hora da eleição. É um partido de chegada, é um partido que tem, na pesquisa nacional, é o partido que é mais lembrado pela população, né? É com mais de 20%. O segundo, depois de nós, vem com 3 ou 4%. Então, é um partido que encantou o povo brasileiro, mesmo com todos os defeitos, mesmo com todo o prejuízo que nós estamos tendo agora recentemente, nesse caso, não somente da Petrobras, mas militantes nossos envolvidos com o doleiro, isso é lamentável. Mas o PT tem mais a oferecer de bom para o país do que as coisas que ele tem de ruim. O próprio presidente Lula afirmou, nós não queremos viver a mesma etapa que viveu o mensalão, né? Mas mensalão não existiu só com o PT. Se for tirado os para trás, mente, como ele diz, tem muita coisa aí debaixo do tapete. De qualquer forma, o PT sempre paga o pato, porque ele é, para o povo brasileiro, uma referência de partido criado pelos trabalhadores e trabalhadoras e cresceu com um patamar ético. Você tem muitos militantes históricos do PT que gozam, primeiro, do respeito da população. Vou dar um exemplo aqui, o senador José Pimentel. Não há nada que desabone a conduta do José Pimentel, Dona Luiziane Lins, que saiu da prefeitura 8 anos no mesmo carro que entrou, né? É um Palio vermelho, vive hoje dando aula, né? Então isso é uma coisa importante para a militância do PT. Ora, o PT envelheceu. É preciso que o PT renove a sua militância, principalmente a juventude, os estudantes. Isso é uma batalha que todo partido precisa fazer. Muito obrigado pela entrevista, uma entrevista bastante produtiva aqui dentro do nosso programa. Deputado, agradecemos desde já e seja sempre bem-vindo ao nosso município. E queria que o senhor apresentasse a sua equipe, a comissão, a sua assessoria, esteve presente nessa visita aqui no município do Ipu, falasse um pouquinho das suas origens para um maior conhecimento da população do Ipu. Primeiro, eu sou filho de trabalhador. Perdi o pai com 3 anos, a minha mãe já está no céu, mas me criou lavando roupa, engomando. Eu fui criado na casa do general do Exército e a minha mãe sempre se dedicou. Eu comecei a trabalhar de carteira assinada aos 17 anos. Eu até hoje sou funcionário da Casa Pio, estou licenciado para cumprir meus mandatos, por isso eu conheço esse calçado um pouquinho, não é só o Arnoldo que conhece. É do ramo. Então eu tenho orgulho de ser deputado federal pelo PT pela 2ª vez, vou para a 3ª, se Deus quiser. Natural de qual cidade, deputado? Fortaleza, eu nasci na periferia, eu moro na periferia de Fortaleza, não moro na aldeota, e tenho muita alegria de representar o povo mais simples do meu estado. E eu tenho assim dito que esse mandato, o segundo, principalmente, você sai com mais experiência, você tem mais experiência para enfrentar o debate, para brigar pelas aquelas coisas que você acredita. Eu estou brigando em defesa do DENOX, porque eu reconheço que o DENOX é um órgão que pode ajudar muito o povo nordestino. Eu, como sou um defensor das bandeiras do Nordeste na Câmara dos Deputados, porque eu sei que primeiro, nós sofremos muito, mas segundo, nós somos muito resistentes. O povo nordestino, onde ele chega, o povo se apaixona, principalmente pelos cearenses. Não tem cearense que não goste de trabalhar, né? Todo cearense se dedica a desenvolver, a ver seus filhos bem educados, a ver o filho trabalhando, a filha também. E eu tenho a honra de ter na minha equipe uma pessoa aqui do Ipu, a Conceição, que trabalha comigo desde 2006, né? É filha natural de Ipu. O Brito é aqui de Mombaça. São todos pessoas simples, mas muito trabalhadoras. E o meu mandato é composto de gente assim, de gente que... Nós saímos 3 da manhã hoje para estar aqui na hora, né? Vamos fazer a visita o dia todo. Amanhã eu já tenho que ir a Brasília, na quarta-feira eu já estarei em Irauçuba, e a vida é assim. E o nosso mandato é dedicado às causas populares,
para fazer o que os outros fazem, já existem. Nós estamos fazendo aquilo que os outros não fazem, que é cuidar das comunidades, ver onde os prefeitos podem e precisam de ajuda, não é? E aqui eu tenho a honra de ajudar os bairros que têm pobreza, que têm dificuldade, né, de ter calçamento. Então a minha alegria é essa. E quanto mais eu puder trazer de Brasília os recursos para ajudar o município de Ipu, eu não sou o candidato do prefeito, né? Eu sou o candidato de amigos que eu tenho no Ipu e tenho muita alegria de fazer isso, porque quem trabalha, Deus ajuda. Eu não tenho dúvida nenhuma que o povo sabe quem está fazendo as coisas corretas, quem quer o bem, e sabe quem também vive da malandragem, vive de enrolar o povo em cada eleição que passa. Portanto, essa é a minha sina, é a minha luta, e tenho, graças a Deus, minha mãe me criou trabalhando. A maior referência da minha vida é esta mulher que morreu, lavadeira de roupa, mas me criou dizendo: meu filho, quem não trabalha não cresce. Então, trabalhando o trabalhador, por mais que ele tenha dificuldade, um trabalhador tem vergonha de pedir uma coisa aos outros. Um trabalhador que se garante, como a gente diz, ele sua para poder ter seu salário, para poder criar sua família. Então, isso é o que eu aprendi na vida, e na política é uma passagem, né? Nós passaremos. O importante é que nessa passagem a gente deixe as coisas bem feitas, e que os amigos disseram, aquele, quando foi deputado, sempre honrou pelas coisas que o povo assim reivindicou. Então sou sindicalista com muita honra, estou no PT há mais de 20 anos, não entrei pela janela, entrei pela porta, junto com meus companheiros de sindicato. Então eu tenho a honra de ser entrevistado por você e dizer ao povo do Ipu: enquanto deputado for, com certeza estarei ajudando aqueles que mais precisam, como Lula nos ensinou. Muito obrigado, deputado. Recebo o abraço, o carinho da população do Ipu e os agradecimentos pelo investimento desse projeto que vai ser desenvolvido de pavimentação aqui em nossa cidade, sobretudo ali no bairro da Mina, que é um bairro carente e precisa muito da melhoria desse acesso. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, que Deus Nossa Senhora proteja a sua ação, que é uma ação nobre. Quem fala para o povo fala todo dia, e o povo escuta, o povo da sua fala, o povo vai reproduzindo, vai vendo. Então quero lhe agradecer, e sempre às ordens. Meu gabinete em Brasília funciona, o de Fortaleza também, o que for preciso, estou também às suas ordens, a emissora. Agradecer a direção geral e dizer a você um muito obrigado, um obrigado de coração. Repórter 1520, Francisco José.